Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês. Bom, como pedido, né, de vocês sempre, né, sempre eu acato o pedido de vocês, a gente está colocando os estados e já colocamos hoje o Paraná, amanhã tem São Paulo e Rio de Janeiro, nós vamos fazer os dois estados amanhã e depois dando prosseguimento, a galera pediu Ceará, pediu Mato Grosso e tal, Minas Gerais, então esses todos vão entrar nessa listinha aí. Sábado, domingo, vai ter sempre vai ter novidade. E hoje, pedido também da galera, muita gente me pediu assim, Roberto, tem como você fazer um vídeo mostrando todas as vagas de medicina do Brasil? Sim, com cotas, com PCD, claro que sim, principalmente as pessoas com deficiência que estão acompanhando bastante o canal, que vem aqui, fala, vai lá no Instagram, fala, certamente vocês estão amparados aqui e a gente está tentando o máximo conseguir quais são as universidades que realmente têm condição de realmente, como se diz, abraçá-los, né, de uma certa forma que eu acho que é correto, na verdade. E aí eu descobri algumas universidades que têm vagas somente para PCD. Não importa a renda, não importa a escola. Então eu coloquei aqui os estados também que tem esse tipo de vaga. É aquele aluno que de repente estudou numa escola privada, muitas vezes bolsista, etc., e não se enquadra em nada no PCD, porque todos têm que ter escola pública. Então ele de repente não consegue se enquadrar e mesmo assim tem as suas necessidades. Consequentemente, a gente achou algumas universidades para ele. Bom, pelo menos alguns cursos. Eu estou colocando curso de medicina, mas a galera que fala assim, não, Roberto, eu quero saber de curso de contabilidade ou de administração, certamente a gente coloca aqui, porque muita gente pede medicina, tá? Bom, então vamos lá para o vídeo. Antes disso, é claro, peço aquela nossa campanha maravilhosa dos 10 mil inscritos. Estamos começando nos 5 mil, já passamos 5.100. A ideia é a gente chegar aos 10 mil. Eu sei que é difícil, a galera tá todo mundo, não, é difícil, Roberto. É sim, cara, mas assim, a gente nunca desiste. Eu comecei com muito pouco, galera, com os meus alunos do estado, a gente fazendo projeto social, e aí entra um, entra dois, toda vez que entra um e dois inscritos, certamente eu vibro bastante. Então, assim, às vezes você fala assim, poxa, ganhei 10 inscritos no dia. Para mim é muita coisa. Para muita gente, talvez 10 inscritos não é nada, mas para mim é muita coisa. Passam a ser 10 amigos nossos, né? Que falam lá no Instagram, que bate papo, e a gente deita à noite e fala assim, olha, é isso, ó, faz isso, ó, a documentação é essa, pô, pensa nessa coisa, pensa num curso tal. É mais ou menos isso que a gente faz. Bom, então vamos lá. Transição aqui. Já está aparecendo para vocês aí, deixa eu só ajeitar aqui a minha imagem. Bom, está aparecendo para vocês aí já o número de vagas para as universidades por estados. Vocês viram lá em cima? Ampla concorrência, L1, L2, L5, L6, que são as cotas referentes a, primeiro, as primeiras cotas em relação à renda, A1 e A2, e a segunda cota em relação a... não precisa, né, não estão atreladas à renda. Né? Sempre a cota 2, L2 como a L6, estão relacionadas com o PPI, pretos, pardos e indígenas. Algumas universidades, principalmente no Nordeste e no Norte do Brasil, tem vagas específicas, e no Centro-Oeste, tá? Tem vagas específicas para indígenas também, tá? Se não me engano, Minas Gerais também tem. Então, fiz a comparação, então nós temos cotas, ampla concorrência, tá? E depois a gente vai colocar também nota de corte, galera, de cotas. A gente já colocou em alguns vídeos, mas vamos repetir aqui, porque a galera está pedindo muito. E o PCD somente. Então a gente já tem no Acre uma vaga para PCD, tá? Universidade Federal do Acre, já temos lá uma vaga. Aqui no Acre, 19 vagas para medicina em ampla concorrência, e aí você tem até ações que eu acho que afirmativas estão adequadas. Algumas universidades não têm. Por exemplo, Alagoas só tem para L10 e L14, ou seja, para deficientes que tenham também aquela ideia de principalmente pretos, pardos e indígenas. Então, essas duas vagas estão relacionadas a isso. E Alagoas, 65 vagas para ampla concorrência, tá, galera? Amazonas, só uma universidade liberando, na verdade, vaga para o SISU, né? Universidade Federal do Amazonas, 28 vagas para ampla. Eu tenho uma cota para PCD, principalmente L10 e L14, além das cotas relacionadas, vocês estão vendo aí. Inclusive, se vocês somarem, por exemplo, dão 26, só 26 vagas somente de cota. Na verdade, são 50% aproximadamente, essa é a divisão. Na Bahia, você viu que eu coloquei um 12zinho lá? Sim,
é porque na Bahia eu tenho universidades que utilizam principalmente uma cota específica para os moradores da região. Se eu não me engano, Universidade do Oeste da Bahia, tá? Utilizam, por exemplo, aqueles que moram naquela região, 150 quilômetros, se eu não me engano, têm direito à cota nessa universidade. Isso é por isso que eu botei os 12zinhos lá do lado, que faz parte também da ampla concorrência. Aqui na Universidade da Bahia é o que eu tenho mais em relação à cota, e aí eu digo logo o seguinte, aqui eu tenho cotas específicas, inclusive na Universidade, se eu não me engano, do Recôncavo Baiano, cota para autista, que eu, sim, tenho alguns amigos que são também, que me acompanham no Instagram, tem um autizano que eu amo essa menina que está sempre postando legal, e eu coloco sempre alguma coisinha para ela, uma informação e tal. Está crescendo pra caramba também, vai fazer medicina e esse vídeo também é para ela, tá? Bom, Ceará, claro, 140 vagas, isso me surpreendeu para caramba. O Ceará com o número de vagas elevadíssimo, achei muito bom, não só vagas em termos de cota, mas também para PCD. Achei demais, número bem elevado em relação aos outros estados, tá? O Distrito Federal limitado para uma universidade somente, tá? E não é a Universidade de Brasília. Então, somente uma universidade está liberando notas ou vagas, desculpe, para o SISU em Brasília. Espírito Santo, também uma universidade. Você vê aí que eu tenho uma limitação também de cotas. Você vê o seguinte, são 50%. Então você tem 20 para ampla, 20 para cota, liberando praticamente uma cota para PCD, tá? Tanto o L10 quanto o L14 estão relacionados, como eu falei, do PPI. Tá? Goiás, me surpreendeu também o número de vagas bem significativo. Eu, se eu não me engano, tenho 3 universidades em Goiás, e aí eu tenho bastante vaga também em relação à cota e em relação a PCD. Isso é importante, que às vezes você está precisando, você quer fazer uma universidade e de repente essas universidades vão te oferecer uma vaga. Entretanto, o pessoal que está falando aí que muitas vezes muita gente me pergunta assim, Roberto, mas será que essa universidade é boa? Eu fiz um vídeo aqui para PCD mostrando quais são as universidades que estão mais adaptadas, estão correndo realmente na frente das outras em relação a essa, como eu posso falar assim, não só acessibilidade, mas vários outros fatores importantes. E aí eu tenho Maranhão com 75, número significativo, e imbatível, já tinha comentado isso, já tinha falado isso para vocês, imbatível Minas Gerais. O Maranhão, porque a gente não fala muito, o Maranhão tem a sua ação afirmativa também, com a porcentagem em relação a isso. Então muita gente, como o Estado tem uma ação afirmativa, o Acre, por exemplo, tem, o Maranhão tem, esses estados praticamente limitam as vagas, entre aspas, para os moradores da região, porque eles levam um pouquinho mais de vantagem. Não está errado, mas também não sei se... eu acho que é uma proteção que acontece, por exemplo, na Bahia. E uma outra coisa importante que muita gente questionou aqui, eu respondi algumas informações, a gente vai colocar no próximo vídeo os pesos. Aí muita gente fala, pô, Roberto, o peso faz uma diferença. Galera, se você for coerente, qualquer uma universidade que você colocar o peso, você vai ter uma variação. As pessoas acham que estão achando o seguinte, se eu tiver uma nota muito boa em natureza, mas tiver uma nota muito baixa em matemática, pô, isso vai me ajudar? Vai te ajudar parcialmente, mas o peso da matemática influencia também, galera. A gente faz parte disso. Eu trabalho com isso há, 10 anos no INEP. Então a gente já sabe como é que é. Os pesos são importantes, são. A Universidade Federal do Rio de Janeiro faz peso em todos os cursos. E às vezes, você vai ver o seguinte, qual é a diferença? A diferença, muitas vezes, é o cara que tirou um pouquinho mais na redação, ele tem mais chance de passar, por exemplo, aqui, por exemplo, na Unirio, e não na UFRJ, por exemplo. Então, assim, uma nota retira a outra. Então, na verdade, o peso ele é importante, ele faz diferença sim, eu não estou falando que não faz diferença sim, mas não é aquela coisa gritante. Você fala assim, não, eu tirei 770 em natureza e tirei 560 em matemática, eu vou botar quando tem natureza peso 4, quando tem matemática peso 1. Tudo bem, a sua nota vai ser X, mas se você não tiver uma coerência nas outras notas, galera, não adianta. Mas a gente vai falar sobre isso aqui, só porque eu lembrei disso quando eu falei da questão do Espírito Santo, do Goiás e Maranhão, quando eu falei dessa relação, principalmente com a ação afirmativa interna do Estado. E eu falei o seguinte, Minas Gerais, galera, cara, me chamou muito a atenção, 421 vagas
e eu tenho cota pra caramba, PCD pra caramba. Eu tenho uma universidade, se eu não me engano, é a Unimontes, isso, Unimontes, com 2 vagas, se eu não me engano, 2 vagas para somente PCD. Ou seja, muito importante isso para aquela pessoa que não se enquadrou em nenhuma, né, cota, nem a L9, nem a L10, nem a L13, nem a L14. A gente já fez um vídeo aqui também sobre isso. O cara, por exemplo, está perdido. E aí ele vai conseguir nessas universidades. Por exemplo, Minas Gerais já tem, o Acre já tem. A gente vai ver que depois o Mato Grosso também tem. Ou seja, mas o número de Minas Gerais me surpreendeu muito. Aí a galera tá assim, desesperada. Não, Roberto, não fala isso, pelo amor de Deus, cara. Pô, vai todo mundo vir para Minas Gerais. Principalmente que a nota de... Eu já fiz as tabelas de Minas Gerais, já tô colocando no ar. Vai ser praticamente essa semana, sai, se eu não me engano, quinta-feira. Bom, Minas Gerais tem um número de faltas impressionante, tá? Impressionante. Mas, vamos lá. Mato Grosso do Sul, somente 20 vagas, a gente sabe muito bem. Somente uma universidade afirmou, né, a utilização para medicina. Mato Grosso, 102 vagas. Como a Paraíba também, 102 vagas. E assim, o que me chamou uma atenção em Mato Grosso também é a ação afirmativa em Mato Grosso em relação a... que eu digo ação afirmativa, desculpa, deixa eu me corrigir aqui. A vagas para PCD e somente PCD. Isso é muito importante. Mato Grosso também tem universidade somente para PCD. Ou seja, você que está no Centro-Oeste, tá aí, ó, vaguinha para PCD somente. E aí eu tenho, claro, notas mais elevadas, né? Ou desculpa, vagas, 3 vagas, por exemplo, para L14, que eu acho que vale muito a pena. Então, Paraíba 102 e Pernambuco também me chamou muito a atenção, 234 vagas para medicina. Sim, bem legal mesmo, acho que vale e é importante, não só isso, mas vagas tanto para cota quanto para PCD. Eu acho que, assim, quando você tem mais vagas para isso, por isso, se eu não me engano, são essas universidades do Nordeste que mais estão agregando, não só PCD, mas cotistas, por exemplo, que eu acho que é uma ação afirmativa muito interessante para você que de repente está pensando em fazer um curso. E a gente está falando do curso de medicina, né, galera? A gente tem vários outros cursos e aí a gente pode relatar vários outros cursos. Mas aqui, na verdade, a galera pede tanto e a gente fala assim, não, vamos fazer isso aqui que eu acho que esse é muito maneiro. Bom, vamos lá. Vamos para continuidade do processo. Piauí, 52 vagas. Paraná, pouquíssimas vagas. Eu achei, né, um estado grande, é porque as universidades aderiram. Muita gente me perguntou, pô, Roberto, a UniOeste não aderiu, fulano não aderiu. Não, galera. Rio de Janeiro, 150 vagas, também achei bem mais ou menos, tá? Perdendo para muitos estados. O Rio de Janeiro é um estado grande. Um estado com... Só na capital a gente tem 7 milhões de habitantes, tá? Rio Grande do Norte, 116. E aí você tem aquela universidade que tem a menor nota de corte. Lembrando, com 4 vagas para PCD. 4 vagas para PCD. Olha só que importante isso. Somente aquele cara que, por exemplo, vai fazer PCD que não se enquadra em nenhuma dessas cotas da L9, L10, L11, L13, L14. Nenhuma ele se enquadra ali. 4 vaguinhas. E aí eu tenho Roraima com pouquíssimas vagas, tá? 8 vagas somente. O Rio Grande do Sul, 172 vagas, bem considerável também, bastante vagas, eu achei bem interessante também. Santa Catarina, pouquíssimas vagas, 15 vagas somente, e sem PCD, assim como Roraima também sem PCD. Sergipe, 49 vagas, achei significativo pelo tamanho do estado, em si, mas sempre representativo. O Sergipe, 49 vagas, bastante vaga para cota e bastante vaga para PCD, e mais aquela vaguinha de PCD, como tem no Rio Grande do Sul também, tá? Então, só aqui, galera, só vaga de PCD, somente, eu tenho 10 vagas no Brasil todo, tá? No Rio Grande do Sul, a gente falou do Mato Grosso, não foi? Nós falamos do Rio Grande do Norte, Sergipe, ou seja, isso é muito importante. São Paulo também, somente 57 vagas. Eu acho que para o estado de São Paulo, eu sei que muitas vagas estão destinadas aos vestibulares de São Paulo, que são muito, como a gente pode falar assim, muita gente vive disso. A gente às vezes pensa de fora, mas muita gente vive disso, tá? Vive do vestibular, vive da FUVEST, vive de outros vestibulares. Isso é muito comum. Aqui no Rio de Janeiro a gente tinha vários vestibulares, então você fazia, né, muitos cursos para esses vestibulares. Hoje é só o Enem e a UERJ principalmente, tá? Mas principalmente o Enem. Tocantins, 13 vagas, mas bem distribuídas em relação aos suas cotas e PCD, tá? No total, a gente tem aproximadamente, né? Eu vou colocar aproximadamente porque tem
aquelas que eu não coloquei em relação à ação afirmativa. Mas são 2.000 vagas para medicina, tá? A L1 305, L2 575, L3, ou desculpe, L5, né? Que entra uma questão bem interessante pelo seguinte: L5 é somente escola pública, então a gente tem um número de vagas considerável, assim como L6, aí entra a escola pública e o PPI, né? Aí você tem as cotas L9, L10, L13, L14, com números bem consideráveis, galera, 48, não é isso? Desculpa, eu que tô ficando cego, tá? Desculpa a relação, mas se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu chegar a câmera para cá. Isso, 43, tá de brincadeira, Roberto, você. 43, 78, 42, 75, 9, 10, 13, 14, eu acho que é uma proposta bem interessante e 10 vagas somente para PCD. Bem, galera, quis trazer isso para você, são informações que eu acho que são importantes para você analisar, ver quais são as universidades que podem estar enquadradas nesse processo. E é claro, sempre peço a vocês, agora voltando ao normal, voltando aqui, ó, deixa eu ajeitar minha câmera, isso. Sempre peço a vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente. Vamos chegar aos 5.000, galera. Falta pouquíssimo mesmo pra gente chegar. Vamos chegar aos 10.000. 5.000 já passei, cara. Vamos chegar aos 10.000, que certamente a gente, com a colaboração de vocês, a gente vai chegar. Galera, um grande abraço para todos, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Daqui a pouco tem, como eu falei, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E aí a gente vai prosseguindo por todo o Brasil. Ok, galera? Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo.